Oi, gente visto YouTube, como é que vocês estão? Vocês estão bem? No vídeo de hoje, mais um vídeo, mais um react e hoje eu vou conhecer um pouquinho da história de Minas Gerais. Para quem não sabe, eu tenho aqui toda uma playlist no canal em que eu estou a reagir a todos os estados do Brasil. Comecei em 1900 a.C. e ainda não terminei, porque se há coisa que o Brasil tem, é estados. O link do vídeo original fica aqui em baixo na descrição, já sabem, e não se esqueçam de subscrever ao canal, deixar gosto, comentar todas aquelas coisinhas que vocês estão o quê? Fartos de saber. E vamos lá para o react. Que o Brasil tem muita história para contar? Isso nós já sabemos. São séculos e séculos de guerras, acontecimentos marcantes, governos diferentes, expansões, etc, etc. Porém, eu nunca nem falei sobre a história de nenhum estado brasileiro aqui no canal, e é hoje que isso vai mudar de uma vez por todas. Vamos começar uma série falando sobre estados, dessa vez, a história de Minas Gerais. Bem, para começarmos a falar da história do estado, precisamos voltar séculos antes da criação de Minas Gerais, lá no século XVI, mais especificamente em 1533, quando Portugal, após décadas de sua chegada aqui no Brasil, decidiu instalar o sistema de capitanias hereditárias na colônia. Bem, esse sistema consistiu em basicamente dividir o território em 14 faixas que iam do litoral até o limite permitido do Tratado de Tordesilhas, que foi um acordo assinado pela Espanha e por Portugal lá em 1494, para dividir somente o mundo todo entre os dois países. Mas enfim, voltando, na época, Para mim é tão surreal pensar nisso, mas sim, eu lembro-me disso tudo nas aulas de História. A quantidade de testes em que eu tinha que ficar a memorizar este absurdo de datas todas e os acordos e o que é que pertencia a um, o que é que pertencia a outro, e nós tínhamos que marcar a vermelho uns, azul os outros, nós fazíamos exatamente assim, a azul e a vermelho, o que é que era... pesadelos, sabem? Pesadelos, pesadelos. O nervosismo, o piriri antes dos testes, não tenho saudades. o que viria futuramente a ser Minas Gerais fazia parte das capitanias de Porto Seguro, Espírito Santo e São Tomé. Porém, a região ainda era despovoada por colonos. Agora, mais para o fim do século, lá em 1580, o rei de Portugal desaparece em uma batalha lá no Marrocos. E como nunca nem acharam ele, trataram como morto o cara, e foram pegar seu descendente para reinar o país. Então, só que o rei não tinha filhos e nem esposa. Vendo isso, o rei da Espanha, na época Filipe II, alegou ter parentesco com o antigo rei dos Portugas. Assim, ele invadiu Portugal e, sem nem pensar duas vezes, tomou o trono do país. Ou seja, agora Espanha e Portugal tinham o mesmo líder. Aí que você me pergunta, tá, mas o que isso tem a ver com o tema Minas Gerais? Nada a ver. É bem simples. Com essa, entre aspas, unificação dos dois países, o Tratado de Tordesilhas foi meio que anulado, pelo menos na visão dos portugueses, e agora as fronteiras das capitanias e da colônia em geral eram demarcadas por rios, serras e outras formações naturais. Mas, por outro lado, o interior agora poderia ser explorado até o seu fim. E os maiores responsáveis por sua exploração seriam os bandeirantes, um nome importante não só para Minas Gerais, mas também para todo o país. Tanto que eles até têm um dia só para eles, olha. Basicamente, eles eram tropas principalmente nascidas em São Paulo e no atual Paraná, que exploravam... Então, sinceramente, eu não me lembro. E eu não me lembro. Pode ter acontecido? Pode. Foi há muitos anos? Foi. Tenho déficit de atenção? Tenho. Muitas vezes eu ia para as aulas para ficar a falar com os coleguinhas? Sim. Muitas vezes eu ficava a pentear o cabelo e a ver coisas que não tinha nada a ver com as aulas? Sim, também. Mas eu não me lembro especificamente de, nas aulas em que falávamos do Acordo de Tordesilhas e não sei o que é o tratado, não me lembro de falar tipo em divisões do Brasil. Pode ter acontecido, mas eu não me lembro. Aliás, eu não me lembro de em nenhum momento eu ter estudado o Brasil tipo realmente a fundo. Tipo, falamos de... Sinto que foi tudo um bocado para o geral. Tipo, os portugueses foram lá, não foi bem assim, não é? Os portugueses chegaram lá, descobriram o Brasil e pronto, aquilo era nosso. E ouro e afins. Não era bem assim, obviamente que era com um bocado mais de profundidade, mas sinto que foi assim mais no geral. Não me lembro de estudarmos estado a estado, de perceber como é que as coisas foram conquistadas, do que é que pertencia, o que é que não pertencia, das divisões. Não me lembro de nada disso. Porque, por exemplo, vai sofrendo divisões, tipo, há estados que já falamos aqui em vídeos, em que havia estados, acho que até foi, qual é aquele estado do Brasil que vocês dizem que há dinossauros? O Acre, foi o Acre, eu acho que foi no estado do Acre,
que nós víamos que uma parte pertencia, depois já não pertencia, depois passou a pertencer, depois já não pertencia, depois pertencia. E eu não me lembro de ter estudado nada disto em História de Portugal. Obviamente, porque é História de Portugal, então nós falamos do Brasil só no que interessa para Portugal. Pronto, mas não me lembro de ter estudado assim grande coisa do Brasil, e obviamente que o Brasil tem sempre que puxar muitas coisas a Portugal. O interior do Brasil e regiões isoladas, que a partir da metade do século XVI começaram a lançar grandes expedições rumo ao sertão. Expedições essas que eram chamadas de bandeiras. Entre alguns de seus feitos estão, em 1593, tomarem terras do atual Goiás, Distrito Federal e Tocantins. Tomar terras do atual Mato Grosso do Sul em 1632, em 1634 explorarem o Mato Grosso e, enfim, a lista é muito longa. Vai lembrar também que em 1640 Portugal sai da união com a Espanha. Agora o rei do país era Dom João IV de Bragança. Já retornando a Minas, 6 anos mais tarde, a bandeira de Jacques Félix adentra o território onde hoje seria Minas Gerais, e 2 anos mais tarde toma a região, alegando que tanto o Espírito Santo, tanto o Rio de Janeiro, que eram os donos daquela região, nunca nem sequer tiveram o trabalho de adentrar aquela área, e que era desabitada pelos 2 estados. Isso limitou muito as 2 áreas das capitanias, tanto que até hoje os estados são pequenos se compararmos com seus vizinhos, né? Enfim, após décadas de explorações Tem razão! Nunca tinha reparado. paulistas naquelas terras, em 1693, o bandeirante Antônio Rodrigues de Azão descobre grande quantidade de ouro, mais especificamente ouro preto. Essa descoberta mudou não só a história de Minas, Mas não há um lugar que se chama mesmo Ouro Preto? mas como também do país inteiro. A partir de então, a região cresceu, tanto que só no ano de 1696 foram fundadas vilas como Sabará, Caeté, Mariana, Congonhas e a principal delas, Congonhas eu sei, tem o aeroporto de Congonhas. Eu aqui a tentar puxar pela minha cabeça para ver tudo o que é que eu sei sobre o estado, porque eu acho que eu não sei muito sobre Minas Gerais. Ouro Preto. A não ser Futura comida. primeira capital do estado A comida de Minas eu acho que é muito conhecida. de Minas Gerais. E agora, a capitania de São Vicente, atual São Paulo, passa a se chamar São Paulo e Minas de Ouro, em 1709. Bem, a região estava crescendo muito, e com isso, para ser melhor administrada, em 1720, Minas Gerais se separa de São Paulo. Já um pouco mais tarde, em 1755, a região, na época chamada de Minas Novas, deixa a capitania de Porto Seguro e passa a ser controlada pela capitania de Minas Gerais. Esse aqui, para mim, foi o primeiro passo para o expansionismo mineiro. É só memorizar o tamanho dela agora para depois vocês verem como é que ela ficou. E vale lembrar que em 1763, pela grande atividade econômica vinda de Minas, São Paulo e outras capitanias ali da região, fez com que a capital da colônia fosse transferida de Salvador da Bahia para a cidade do Rio de Janeiro, já que a mesma tinha uma localização estratégica ali na região, e essa mudança consequentemente traria mais desenvolvimento para a área. Em 1764, a capitania incorpora mais terras, dessa vez a oeste do Rio Grande e Rio Sapucaí. Começou mais tímida, aos pouquinhos está por aí fora. Vocês estão a perceber? Já no ano seguinte, Minas toma toda a região de Paracatu, que na época fazia parte da capitania de Goiás. Bem, até agora nós só falamos da colônia, mas enquanto a metrópole, como estavam se saindo após a descoberta do ouro? Simples, estavam indo muito bem, como qualquer pessoa que ganhasse ouro. Mas, como vocês sabem muito bem, felicidade pobre dura pouco, já que a produção do ouro a partir de 1760 começou a cair. Afinal, é um recurso não renovável, né? Mas a coroa portuguesa estava pouco se importando com isso. Então, a partir de 1751, começaram a realizar suas políticas de arrecadação em Minas, como o quinto, basicamente um imposto que tomava 20% da produção do ouro, a coroa portuguesa. Isso aí eu lembro-me. Lá está, nós falávamos do Brasil, porque quando começam a falar, eu vou-me lembrando das coisas da aula de história que eu aprendi há 500 mil anos atrás. Mas era no que tinha a ver com Portugal, de resto, zero. Era mesmo olhar para o nosso umbigo, obviamente. Uma fiscalização para assegurar 1.500 quilos anuais na arrecadação do quinto. Essas políticas não agradaram nada aos mineiros, que com o tempo foram baixando aquele espírito iluminista forte. Então, com tantas mágoas, comerciantes, intelectuais, clérigos, militares, sertanejos criaram um movimento que pregava a separação de Minas Gerais do resto da colônia, além da coroa portuguesa, é claro, estabelecendo uma república na região, inspirada na França. E detalhe, o movimento não pregava a abolição da escravidão, já que muitos de seus membros dependiam dessa mão de obra.
E bem, a revolução deles nem chegou a ser descoberta. Eles queriam fazer a Revolução Francesa deles. Eles queriam, mas com escravidão e tudo. Ai, safadinhos. Safadinhos, safadinhos. Pelos portugueses, mas mesmo assim ela nem chegou a acontecer também. O motivo? Simples, um X9, no caso, Que isso? Joaquim Silveiro dos Reis, que denunciou o movimento para obter perdão das suas dívidas com a coroa. X9, o que. Como é que se diz também? Não sei como é que se diz em português de Portugal. O que é um X9? Um saco roto. Deu com a língua nos dentes. Não sei como é que se diz. Agora falhou uma palavra. Como é que se diz? Um queixinhas. Não sei. Eu esqueci-me da palavra agora. Coroa portuguesa Mas é isso. em 1789. Com isso, alguns membros do movimento foram presos e enviados ao Rio de Janeiro, outros enviados à África. Já outros foram mortos. O maior destaque entre esses mortos foi Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que foi o único dos interrogados a afirmar sua participação nesse movimento e por isso ele assumiu toda a culpa do negócio. Sendo executado em 21 de abril de 1792, de uma forma nada legal. Quem sabe sabe, tem até feriado sobre. Bem, esse assunto da Inconfidência Mineira é bem mais complexo, beleza? Isso aqui é só um Beleza. resuminho. Quem sabe um dia eu não trago um vídeo somente sobre isso. Enfim, voltando a Minas, a partir Eu acho que eu tenho que reagir a um vídeo só sobre o ouro. Acho que faz sentido, não é? Com português eu acho que deveria. do século XIX, o café foi introduzido na capitania como Fixe. forma de impulsionar a agricultura mineira, o que deu super certo Dinheiro. afinal. E com o tempo se tornaria um dos maiores produtores do país. E futuramente isso iria trazer ferrovias e indústrias para a região. Porém, mais tarde a gente fala sobre isso. Já em 1816, Minas avança ao oeste, em direção a Goiás, e incorpora terras que hoje nós conhecemos como Triângulo Mineiro. E 2 anos após a independência, em 1824, após a revolta da Confederação do Equador, lá no Nordeste brasileiro, como reparação da revolta, Pernambuco perde terras do Rio São Francisco a Minas Gerais, sendo essa a extensão máxima das terras mineiras. Porém, não cria expectativas com esse território, pois mesmo no ano seguinte foi incorporada a província da Bahia. E agora, Minas tem o mesmo território que possui hoje? E agora chegamos finalmente ao período imperial, que já começou com conflitos para Minas, no caso, a Revolta do Ano da Fumaça, ou Sedição Militar de 1833, que foi mais uma das várias revoltas do período regencial. Além dessa, mais à frente houve um outro conflito no estado, a chamada Revolução Liberal de 1842, que primeiramente ocorreu em São Paulo e mais tarde em Minas Gerais. Isso pois após Dom Pedro II assumir o trono, os conservadores também assumiram o poder, sendo que os mesmos eram rivais dos liberais, que se revoltaram exigindo a saída deles do poder, mas com o tempo os guardas imperiais abafaram esse caso. Então a partir da metade do século XIX começaram a aparecer os primeiros avanços no setor industrial mineiro. Yay! Surgiram fábricas de produtos têxteis, laticínios, vinhos, alimentos, cerâmicas, Perfeito. louças e também a produção e manufatura do ferro aumentou muito. Além que já em 1857, Minas se tornou a província mais populosa do Império, com cerca de 1 milhão de habitantes. Isso que na época o Brasil tinha 6 milhões mais ou menos. Com isso também vieram os grandes primeiros planos para ligar todo o estado por meio de ferrovias. Mas enfim, Ah, que a incrível. agricultura continuava sendo a principal atividade econômica da província mesmo. Agora, pulando algumas décadas à frente, em 1888, a escravidão foi abolida, e no ano seguinte, a monarquia cai por meio de um golpe. Tem até vídeo sobre isso aqui no canal, vai lá assistir depois desse aqui, beleza? E, bem, em 1894, Minas Gerais seria, juntamente de São Paulo, os protagonistas do Brasil, pois as ilhas cafeiras dos dois estados tomaram o poder político federal da época, criando assim a política do café com leite, onde basicamente de 5 Nunca ouvi falar e amei o nome. 5 anos, a presidência seria revezada entre um paulista e um mineiro. Essa política permaneceu até 1900. Não sei se gostei. Não sei se assim resulta muito. É o mesmo que, olha, aqui em casa, um dia, tipo, um mês manda a mãe, no outro mês manda o pai. Não sei bem se isto é assim que funciona. Mas tudo bem. 1930, contando no total 5 mineiros do poder durante esse período da história. Então, essa foi uma época muito marcante para Minas Gerais. Foi nessa mesma época que as obras em Belo Horizonte terminaram e a cidade foi inaugurada.
Mas, de qualquer forma, a situação que já era apertada ficou mais ainda para os oligárquicos, após revoltas populares, movimentos tenentistas, Grande Depressão, etc. Mas essa política só acabou mesmo, pois Washington Luiz, um presidente paulista, não indicou um mineiro para a presidência, como dizia o acordo, mas sim indicou outro paulista, no caso, Júlio Prestes. Assim, muito aborrecidos, Minas entra na Aliança Liberal, que em 1930 dá um golpe no governo de Júlio Prestes e no lugar colocam Getúlio Vargas. Episódio esse que foi chamado de Revolução de 1930. É um assunto bem extenso, mas nosso foco hoje é Minas mesmo, então, né. Bem, os Eu paulistas não iam amei. simplesmente... Eu entendo tudo o que ele explica. Eu achei-o maravilhoso. Vocês gostaram dele? Não sei o nome do menino. Menino, és incrível. Tem aqui o teu nome? Ou tu és mais discreto? Tem o nome do editor, tem o nome de quem faz as thumbnails e não tem o nome do menino que está a narrar. E eu amei. Eu gostei muito, eu entendo tudo o que ele diz, eu acho que ele explica tão direitinho. aceitar esse golpe. Não. Tanto que em 9 de julho de 1932, São Paulo, juntamente de Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, fundam um grupo armado que lutava contra o governo de Vargas e também por reforma na Constituição. Atualmente, esse caso é mais conhecido como Revolução Constitucionalista de 1932. E bem, por outro lado, Minas também não iria aceitar que revolucionários paulistas marchassem até a capital, já que os mesmos eram amigões de Vargas. Então, a fronteira de Minas Gerais com São Paulo se tornaria uma zona de guerra por mais ou menos uns 2 meses. Porém, mesmo que os esforços paulistas fossem grandes, as tropas federais e mineiras conseguiram vencê-los em guerra. Mas, de qualquer forma, os paulistas ganharam sua nova Constituição de 1934. Porém, Minas teve pouco tempo de paz, pois na década de 1940, os mineiros teriam que lutar em 2 guerras. A primeira delas sendo a Segunda Guerra Mundial, onde Minas foi um dos maiores estados a contribuir pelo Brasil lá na Itália. Inclusive, 3 desses mineiros fizeram história depois de lutarem até a morte para tomar a cidade de Montese, no norte da Itália, de um pelotão alemão. Enquanto a outra guerra era na fronteira de Minas Gerais e Espírito Santo, uma região disputada pelos 2 estados, que eclodiu uma guerrilha em 1948. Se você quiser saber mais sobre essa história, vá ao meu vídeo que eu digo especialmente desse evento. Bem, o desfecho foi que as terras antes disputadas foram divididas entre os 2 estados praticamente irmãos. E agora, finalmente, Minas iria deixar as guerras para trás e prosperar a partir da década de 1950, onde, principalmente no governo de Juscelino Kubitschek, o estado passou por um grande desenvolvimento. Em seu mandato, foram criados a CEMIG, milhares de quilômetros de rodovia, metalurgias de ferro e também nessa mesma época se popularizou o sagrado pão de queijo. Com o quê? Com o quê? Com o queijo Minas, que eu acho que deve ser, sei lá, tipo, é o melhor queijo do mundo, não é? Isto é um facto, não é? Isto está na Bíblia. Está na Bíblia. Dizem por aí que o queijo Minas é o melhor queijo. E daí o pão de queijo. Pão de queijo de Minas, com queijo Minas. E bem, pode-se dizer que Minas até no período da ditadura militar cresceu acima da média nacional. E falando em ditadura, esse foi um período muito polêmico para o estado, tendo até um incidente em Barbacena, extremamente cruel, onde mais ou menos 60 mil pessoas morreram em um hospício. Enfim, por ser um assunto muito pesado para o vídeo, eu deixo isso aí para quem quiser saber mais, pesquisar. Pesadíssimo. Um terror. Então, essa aqui é Minas Gerais que conhecemos atualmente, sendo o 2º estado mais populoso, 3º mais rico, 4º maior do país e com certeza um dos melhores que já existiram nele. Eu gosto de Minas. E eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e beijinhos e até o próximo. Tchau!